Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a jornada costureira 5K. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é 3 técnicas de acabamento que vão fazer você faturar mais com a costura. Isso mesmo. O que são acabamentos? Acabamentos, como o próprio nome já fala, né? É quando você está acabando a peça. É a finalização das peças. Normalmente, quando as peças se encontram, né? Tem peças que se encontram uma com as outras e tem outras que ficam às bordas, como a manga, às vezes o decote da gola, e é preciso haver uma finalização nessas partes. E isso nós chamamos na costura de acabamentos, né? Existe também na construção civil esse termo acabamentos. E se você observar, normalmente acabamentos são a parte final ali da construção de uma casa e normalmente quando se contrata um pedreiro para poder fazer esse serviço, ele é uma grande preocupação aí dos donos da casa, porque tem que ser um pedreiro bom, que tenha essa sensibilidade, que tenha todo um cuidado ali para fazer um acabamento bonito, bem feito, porque isso compromete e muito a estética de uma casa, se o acabamento não ficar bom. E assim também é a roupa. Se o acabamento não ficar bom, a estética da peça, ela é comprometida. E ela perde o seu valor de mercado. Você pode observar aí que normalmente o que diferencia essas roupas de grife, roupas que são mais caras, na maioria das vezes são os detalhes aí dos acabamentos, porque existe um certo cuidado a mais aí nesses acabamentos. Por que nós temos a mania de pensar o seguinte: o acabamento, na maioria das vezes, fica por dentro da roupa. Então, eu posso fazer de qualquer jeito. E fazer dessa forma é como se você pegasse a sujeira ali, depois que você arrumar a casa, e colocasse debaixo do tapete. Uma hora aquela sujeira vai aparecer. Como que acontece isso na roupa? Se você não capricha nos acabamentos, uma hora, quando a pessoa lavar, talvez na primeira lavada, aquela roupa vai se desfazer. Aquelas pontas de linhas que ficaram ali por dentro, elas vão começar a descosturar e vai poluir. Ou às vezes o cliente, se você trabalha com pronta entrega, vai olhar e vai falar: esses acabamentos estão feios, e aquela peça perde o seu valor. E com isso você deixa de ganhar com a costura, tá? Então a sua roupa ela pode estar bem modelada, como eu falo muito aqui sobre modelagem, né? Que é o pilar aí, é o alicerce, logo no início da peça. Mas hoje eu vou falar lá da finalização, que é dos acabamentos. A peça pode estar bem modelada e também ela pode estar com um modelo bonito, um tecido bonito. Mas se os acabamentos estiverem feios, as costuras estiverem tortas, essa peça ela não tem muito valor. E aí você às vezes reclama que o cliente não quer pagar o preço que você pede. As pessoas pagam R$500 no vestido na loja e eu quero cobrar às vezes R$100 no meu vestido e elas acham caro. Pode-se pensar nisso, viu? Talvez seja aí problema nos acabamentos, tá bom? Isso é só um detalhe, mas faz toda a diferença na peça. E eu vou apresentar para vocês hoje 3 técnicas. Existem muitos tipos de acabamento, mas essas normalmente são as mais usadas, viu? Vou falar hoje sobre o pesponto, vou falar sobre o viés e vou falar sobre a costura francesa, tá? São essas 3 hoje que eu quero passar para vocês aí. E se você ainda não tem prática, é importante que você faça um treinamento, como eu vou fazer aqui no retalho. Isso vai fazer que você fature mais com a costura, se você caprichar em seus acabamentos. Eu vou virar a câmera para cá, tá? Para que vocês possam ver. Muito boa noite a todos vocês que estão chegando aqui. Eu não consigo agora ver os comentários, tá? Mas quem está aqui no Instagram e no TikTok, vem aqui para o YouTube para vocês poderem ver, tá? E olha, aqui nos comentários eu não consigo ler daqui, mas se você está gostando dessa live, deixa o seu like aí. É só clicar nesse coraçãozinho, se você está no Facebook ou nesse joinha, porque isso nos ajuda muito a crescer e distribuir esse conteúdo para outras pessoas que possam e precisam também aprender esses tipos de
acabamentos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui. Ok. Então, primeiro delas que eu quero falar com vocês é a costura francesa. Talvez você tenha dificuldade aí com a costura francesa, porque você não tenha uma máquina com as partes internas aí, porque você não tem uma overlock, às vezes o seu ponto de zigue-zague não está muito bonito. E essa costura francesa, ela resolve muito essa situação, quando se trata aí de você não ter um overlock para dar aquele acabamento mais industrial aí na sua peça. Mas o que acontece? Mesmo talvez você tenha um overlock, existem tipos de tecidos, tecidos mais finos, que pedem esse tipo de costura. Porque quando você trabalha no tecido fino, no tecido transparente, aquele overlock fica aparecendo e ele fica feio, né? É importante que você tenha, embuta, né, essa costura. E a costura francesa é uma costura embutida. Se você deixar uma margem de costura aí com 1 centímetro, a primeira costura que você vai fazer será de meio centímetro, tá bom? E aí, era para eu ter colocado aqui um tecido que tem avesso direito. Estou observando aqui que esse tecido aqui, ele não faz diferença entre avesso e direito. Então, para explicar melhor para você, eu vou pegar um outro tecido aqui, tá? Que tem avesso direito, que vai ficar, que você vai entender melhor aí um pouco da costura francesa. Normalmente também a gente vê muito essa costura aí em camisas, né? Ali na palha das camisas, mas ela é muito necessária quando se trata de tecido fino ou quando você não tem aí uma overlock para poder finalizar bem os seus acabamentos. Olha só, normalmente, olha como você faz a costura francesa. Nós costuramos, né? Sempre assim, direito com direito, né? E aí a gente vira e a costura fica aqui para dentro e a gente rebate com o overlock, né? Para fazer costura francesa, você tem que costurar primeiramente, tá? Colocar o tecido avesso sobre o avesso, viu? E aí, você vai utilizar metade da margem de costura para poder unir os dois tecidos. Aqui, nós vamos utilizar, e a minha máquina não está ligada aqui, tá ligado? Liga numa extensão para mim. Nós mudamos a máquina de lugar. Aqui, nós vamos costurar, eu deixo normalmente 1 centímetro de margem de costura, então você vai costurar com meio centímetro, tá? E é no olhômetro mesmo que eu calculo assim meio centímetro. Normalmente um pé de máquina, né? Que a gente fala. Tá dando pra ver aqui? Qualquer coisa tira a câmera. Então aqui, vou ligar a máquina. Vou mostrar pra você. Aqui, viu? Costura bem fininha, tá? Se tiver desviados ou rebarras, você corte. Aqui, como eu estou trabalhando com a Nicolini, não tem. Então agora, o que eu faço? Eu vou abrir essa costura aqui, né? Pode usar um ferro de passar. Isso, aqui. E agora eu vou virá-la aqui para o lado direito. E agora sim, eu vou costurar direito com direito. Viu? Vamos lá então. Aqui eu costuro direito com direito, assim. E olha só, como que fica o meu lado avesso. Viu aqui? Totalmente embutido. E aqui o meu lado direito. Fica perfeita essa costura. E não é difícil de fazer. Em laterais de vestido, em laterais de blusa, essa costura vai fazer
toda a diferença para você. Então, o que é, Helena? É o quê? Tá, viu? E aqui, então, só uma pausa aqui, viu, gente? Para me atender minhas meninas, são muitas, então, às vezes, pensei que era alguma urgência, mas graças a Deus, a urgência nenhuma, não. Então, aqui, olha só, perfeição é a costura francesa. Se você não tem o hábito de utilizar esse tipo de acabamento, e às vezes trabalha muito com tecido fino, é importante que você desenvolva essa técnica e faça esse treinamento aí, para que as suas peças possam ficar impecáveis, tanto por dentro quanto por fora, tá? Então, vamos lá para o outro tipo de acabamento que eu quero falar com vocês, que é o bendito aí do pesponto, viu? E eu vou falar uma coisa para vocês. Para fazer pespontos, você precisa treinar, viu? E aí, tem algo a mais no pesponto, na questão aí do quesito acabamentos, porque o pesponto é o tipo de acabamento que ele fica aparente na roupa, não vai ficar por dentro, lá de dentro da peça. Então, eu ouço de muitas costureiras que falam para mim, eu tenho dificuldade, família, em fazer costura reta. E aí, entra essa questão, como que você apresenta uma peça para o cliente com as costuras todas tortas, né? Existe um jeito de você fazer isso, que é treinar, tá? Então, primeiro, eu vou fazer a costura aqui, para depois fazer o pesponto, tá bom? Da forma que eu quero ensinar para vocês. Então, aqui, imagina-se que é o meu lado avesso. Aqui é o meu lado direito, onde nós vamos fazer o pesponto. O pesponto é quando nós rebatemos essa união desses tecidos. Tá? Não é todas as peças que exigem o pesponto. Normalmente, nós fazemos em tecidos, em roupas de tecidos mais grossos, tipo toline, o brim, calças jeans, a gente vê muito pesponto, camisas. E é necessário que esses pespontos estejam retinhos, que não tenham emendas, que a linha, o ponto esteja bonito, tá? E aqui eu vou te dar uma dica para você fazer uma costura reta. Primeira delas, existem várias maneiras, mas eu acho a mais simples. Vou tirar meu marcador aqui para poder mostrar melhor para vocês, porque eu acho que não está dando para ver não, né? Aqui. Tem que não, né? Olha só, esse aqui é o calcador. Quando a gente fala a distância, fala assim, você vai fazer um pesponto com a distância de um pezinho de máquina. Olha só, a agulha, ela vai bater aqui, tá? E vai vir costurando assim, tá vendo? Vai vir costurando assim, imagina só. E aí, tá sobrando o quê? Esse pezinho de máquina aqui, ó. E aí, que é esse ferrinho aqui, ó, só esse lado. Essa aqui é uma distância, então, que se tem como guia. Eu posiciono o meu calcador bem próximo da corda da costura, da linha da costura, e prossigo dessa forma, dando essa distância entre a linha da costura e a minha agulha. E isso nós chamamos da distância de um pezinho de máquina, ok? Isso para um pesponto com um pé de máquina eu faço dessa forma. Um pesponto fino, o que eu faço? Eu desço aqui, dessa forma assim, e aqui eu venho com a minha agulha, um pé de máquina fica do lado de fora da costura, e o outro fica aqui em cima da dobra da costura. E aí a minha agulha, ela vem batendo aqui em cima, e aí eu tenho um pesponto fino. 2 pespontos. Ou você pode colocar uma agulha dupla, existe hoje no mercado, só que aí você vai exigir que você tenha 2 linhas para isso. Ou você pode vir com a costura fina aqui e depois vir com a outra, dando a distância entre uma e outra de um pé de máquina. É essa que eu vou fazer para você ver como que vai ficar, seguindo essa noção aqui de um pé de máquina. Você pode se basear pelo seu pré-calcador aí, da sua máquina,
para que os seus pescoços fiquem retos, fiquem bonitos, tá? Para você que não sabia o que é um pezinho de máquina de distância, é isso aí. Então aqui eu inicio a minha postura. Eu explico bem para vocês essa questão de um pezinho de máquina, porque eu já ouvi dúvidas nesse sentido, né? De amigas costureiras. Alida, o que é um pezinho de máquina? É isso aí. Eu acabei de explicar para você. Então aqui eu estou fazendo um pescoço fino, dividi uma parte do calcador e coloquei a linha da costura ao meio. Olha só, estou fazendo uma linha bem rosa choque aqui, para vocês verem. Olha só, tá vendo? Ficou bem fininha a costura. E agora eu vou dar a distância de um pé de máquina e a costura vai pegar mais ou menos aqui. Ok? Como eu expliquei para vocês. Olha só. Normalmente os pescoços são feitos com linhas de outra cor mesmo. Esquecendo? Um pouco. E olha só, vou tirar novamente aqui o meu calcador para você ver. Olha só. Eu fiz aqui, ó, uma costura bem fininha, dividindo, né, ao meio, um calcador para cima e o outro abaixo, para a linha da costura, assim. E depois eu dei a distância de um pé de máquina, apoiando o calcador ao lado da costura que já foi feita, ok? Até finalizar. Olha só, dessa forma assim. Então, isso é treino, viu, gente? Seguindo isso que eu ensinei para vocês, que é a técnica, né? Um jeito mais fácil de fazer. Agora é treinar até alcançar a perfeição. Na costura, não tem essa de fazer a primeira vez e falar assim, ah, não consigo. Não, tudo é treino, mas é preciso você primeiro saber como se faz. Do que ficar tentando fazer de um jeito errado, até descobrir o jeito certo. Esse é um jeito fácil de se alcançar os pescoços assim, retos, né? E aí, agora eu vou ensinar para vocês o viés, tá? Esse acabamento é um dos acabamentos assim, que eu mais utilizo na maioria das peças que faço, porque existem várias formas de se colocar o viés, e normalmente eu indico o viés para vocês poderem fazer em tecidos curvos, né? Em recortes curvos, no decote de bola ou no decote de capa de manga. É muito útil essa técnica do viés, mas o que você tem que aprender primeiramente é como cortar o viés. E foi algo assim que quando eu aprendi foi assim mágico para mim, porque eu tinha maior dificuldade de tentar fazer uma barra, não fazia às vezes o revel não é em todas as peças que vai dar certo, que vai combinar. É importante a gente ter essa sensibilidade de saber qual tipo de acabamento combina com determinada peça, né? Mas aqui, o viés, ele é muito útil para vários tipos de acabamentos. E aqui, inclusive, eu vou ter esse retalhinho aqui, curvar, para mostrar para vocês duas formas que você pode pegar o viés. Às vezes você encontra viés já pronto, né, nos rolinhos aí, nos armarinhos, mas dependendo de quando se trata de roupas femininas, é importante, é mais chique, mais bonito, você fazer o viés do próprio tecido. Então, olha só, aqui eu tenho a orelha do tecido. Automaticamente, aqui é o meu fio reto, né, que fica paralelo, perpendicular a essa orelha.
tá? O viés, ele é cortado na diagonal, viu? Então, para ficar na diagonal certinho, vou botar só um lado aqui, eu dobro dessa forma aqui, como se fosse dobrar uma rodinha, tá vendo? Vou levantar aqui, como se fosse dobrar uma fralda. Bota só, uma fita métrica aqui, porque essa distância tem que estar a mesma dessa, para esse viés não ficar solto, né? Não ficar fora do fio. E aí, fazendo isso, eu racho o fio viés e corto. Normalmente, uma distância aí de uns... Numa distância de 3 a 4 centímetros, é uma distância, é uma largura boa do viés. Só um minuto, deixa eu pegar minha fita métrica aqui. Atrás. Olha só. Olha só. Então, aqui eu tenho a auréola, né? Eu dobrei aqui dessa forma. Deixa eu ver aqui quanto que ficou. Tá certo? 28. Aqui. 30. Aqui. Esqueci de dar um pouquinho todo também, né? Vou dar um desconto. Mais. Isso. 28. Aqui. Da mesma distância, ó. 28 aqui e 28, 29 agora. Vamos soltar mais um pouquinho aqui. Dessa forma não tem erro, viu, gente? 29, aqui, 29. Ok. Então aqui eu encontro meu fio na diagonal, que é no viés. É esse aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou cortar. Okay. E aqui, então, eu vou cortar uma tirinha aqui de... Vou cortar de 4 centímetros. Tira mais um pouquinho, né? Escapando o seador. Essa é uma forma simples de você cortar o viés. Não se trata de um tamanho. Vou cortar mais uma. Ensinar vocês a fazerem das duas formas. Tá? Ok. Então, aqui eu tenho as duas tiras de acabamento no fio enviesado. Perceba que o fio enviesado, ele estica um pouco de elastano. E é isso que faz com que o tecido ganhe a forma curva da parte onde você deseja colocar o viés. Por isso que tem que ser cortado no viés. E aqui, gente, vocês, quando compram o viés pronto, normalmente ele já vem dobradinho assim e assim. Tá vendo? Isso facilita, mas normalmente o viés comprado pronto é se usado muito em roupas de criança, fraldinha, se utiliza muito em peças de cozinha, cama, mesa e banho, mas quando se trata de roupas de moda, roupas femininas, é interessante que o viés seja feito no próprio tecido, tá? E aqui eu vou ensinar vocês a colocar o viés de duas formas, viu? Primeira delas é assim, você vai costurar o viés pelo lado avesso, jogando para o lado direito. O que é o avesso no tecido? Eu vou costurar distância de 1 centímetro aqui e vou jogar para o lado direito.
Bom, aqui, olha só o que eu fiz. Aqui eu gosto sempre de dar esses picotados para poder curvar direitinho, assim, com bastante cuidado, para poder não faltar a costura, viu? É importante esses picotes para poder a peça virar bem, porque agora eu vou jogar no lado direito. Costurei com o avesso, né? Agora eu jogo no lado direito, dessa forma assim. Esse viés aqui vai ficar aparente. Se fosse um viés comprado, como você ia fazer? Você ia fazer isso naquela dobrinha, né? Seguindo a linha da dobra. Okay? E aqui você pode jogar a costura para cá, para fora, fazer uma dobra assim, tá? E depois costurar aqui em cima. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Ou você pode também jogar ele todo para dentro, dessa forma, e costurar assim. Vai do tipo de acabamento, do modelo que você está fazendo. Vou fazer dessa forma que você possa ver como vai ficar. Ferro ajuda muito, viu, gente? Não é complicado ficar mudando a câmera de lugar. Então, estou passando aqui com a unha, mas ajuda, é importante. Eu sempre falo, uma das dicas que eu dou é o quê? Você faça do ferro passar o seu amigo na hora de costurar. Sempre acomode as costuras, que isso facilite as suas costuras. E eu vou costurando. Gente que gosta de alfinetar também, né? Você não tem muita prática, talvez você precise alfinetar também. Eu, como trabalho com produção, eu gosto de ganhar tempo, então eu já deixo a unha um pouco maior, que ajuda a envolver e a passar as costuras já com a unha. Eita, a linha acabou. Pensa. Ao vivo é assim, né, gente? Então, a linha acabou. E aqui eu vou colocar para vocês verem. Nunca faça isso em da costura, viu? Mas vou fazer isso aqui, se tratar, né, de como se diz, um experimento, né, uma amostra que eu estou fazendo aqui do viés. Deixa eu colocar a linha aqui na menina. Não sei se acontece com você. Você costura, 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 costura. Lá no final, estava sem linha, não linha. Ai, que raiva, né? Aí tem que voltar tudo de novo. Será que isso acontece só comigo? Acontece com vocês também. Ok? Então aqui, olha como está ficando bonitinho. Deixa eu continuar aqui, então. Eu gosto de utilizar muito o viés dessa forma aqui, em blusinhas de alça. Aí você já aproveita, já completa aqui, já sai daqui, já faz a alça. Até estou usando muito aqui dessa forma.
Então, olha só. Tá vendo? Assim. Esse é o viés, né? Colocar de forma que aparece tanto do avesso quanto do lado direito. Vai entender a costura aqui? Vou ensinar para vocês a colocar esse viés na outra forma. Deixa eu pôr esse tecido aqui, cobrir. Aí, é necessário que haja um planejamento aí, antes de costurar, o tipo de acabamento que você vai dar na peça. Isso é importante. Você não vai para a máquina sabendo o que é, isso te faz ganhar tempo. Isso te dá produtividade, viu? Para fazer o viés agora dessa forma, você pode jogar tanto do lado direito quanto do lado avesso. Depende do modelo e do detalhe que você deseja destacar aí na peça. Vou costurar ele aqui dessa forma. Nossa, tem um jeito de colocar viés como se fosse um debrum também. Para fazer, eu gosto de ensinar só. Se fosse um debrum, você ia dobrar. Vou fazer isso. Ó, já posso dobrar aqui, tá? Ao meio. Ao invés de dobrar depois, eu vou dobrar agora. Dobra esse tiro que eu cortei aqui ao meio. Aí vai ficar todo para dentro. Às vezes você está trabalhando com tecido listrado, você quer colocar um viés liso, aparente, também fica legal você fazer isso aqui por fora, para aparecer, para virar para fora, tá? Aqui eu dobrei o viés ao meio e agora eu vou costurar nessa ponta aqui. Esse acabamento eu gosto muito de usar. Em camiseta, nas golas, para fazer a finalização de cabo de manga, cabo de gola. Olha só, aqui eu costurei, dobrar o meu viés e agora eu vou virar ele. Imagina aqui que seja do lado avesso, né? Costurei para o direito, vou virar para o avesso. Se eu querer que esse viés fique aparecendo na minha peça, eu vou costurar unido pelo lado avesso e depois jogar pelo direito. Esses piques aqui eu faço principalmente nas partes curvas, né? Para poder ele virar bem, ok? E aqui, ó, eu jogo assim. Vem passando aqui assim, dessa forma. Ok? Assim. Ok? E aqui eu posso virar totalmente o meu viés aqui para o outro lado. E vir rebatendo essa costura aqui. Se você tiver dificuldade de virar, você pode dar uma costurinha aqui bem na beirinha, aberta assim, tá vendo? Depois outro e rebatendo. Vou dar apenas um, porque quando você está fazendo esse bolinho, ele se acomoda bem. Olha só. Então, aqui é o meu viés. São duas formas diferentes de se colocar. Tá?
totalmente virado para um lado só, o outro lado fica assim, esse lado fica assim, como se fosse um debrum, só que o debrum ele é cortado no fio reto, né? Viés é cortado enviesado, por isso que a gente chama de viés. Para fazer o acabamento em partes curvas, é necessário que seja cortado no viés, para ele se acomodar e botar bem essas curvas. E também tem essa forma de colocar o viés, assim e assim. Ensinei para vocês também hoje a costura francesa, né? A massinha aqui da costura francesa, onde vai ficar a parte interna toda embutida, sem aparecer linhas, sem aparecer fiapos, né? Fica bonita por dentro e por fora. E ensinei para vocês também um jeito fácil aí, para vocês fazerem um pesponto que saia retinho, que saia bonito. Tá? É esse aqui. Esse ponto também é um tipo de finalização que fica aparente nas peças, então é necessário que você faça esse pesponto bem feito. E olha só, deixa eu bater um papo aqui com vocês e dizer para vocês que essas lives ainda vão acontecer muitos ensinamentos aí durante toda essa semana, tá? A gente está só no começo, a gente está só começando aí as nossas lives de aquecimento. Se você ainda não se inscreveu para a Jornada Costureira 5K, não deixe para a última hora, aproveita que você já está aqui, viu? Na nossa live e se inscreva. O link vai estar disponível para você aí em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram. É só você clicar, digitar o seu e-mail, digitar o seu número do WhatsApp. Você vai entrar para um grupo VIP, onde nesse grupo você vai receber todas as informações necessárias para você não perder nada dessa jornada, que vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de março. Você não vai pagar nada para participar da jornada costureira 5K. Você não vai precisar sair da sua casa para participar. Vai ser 100% online e 100% gratuito. Um dia de 3 aulas, eu vou te dar o passo a passo para você aprender a faturar 5 mil ou mais com a costura e dominando a modelagem de roupas femininas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live. Daqui a pouquinho eu tenho uma aula ao vivo com as minhas alunas do projeto Costureira 5K pelo Zoom. Então hoje eu não vou poder me delongar muito com vocês, mas eu agradeço você que esteve comigo aqui até agora, viu? E te convido para não perder mais essas lives. Amanhã você tem um encontro marcado comigo novamente em mais uma live ao vivo de aquecimento. Um beijão, tchau, tchau e fique com Deus.